que idoso precisa mesmo fazer academia? Será que isso não é coisa de gente jovem? Não tem perigo de causar algum problema? Meu nome é Esther, eu sou médica geriatra formada pela USP e hoje eu vou trazer 6 motivos pelos quais idoso deve sim fazer academia. Você vai se surpreender. Primeiro, para começar, a academia em si não é um ato obrigatório para o idoso, mas sim a prática de atividade física resistida. O que é atividade física resistida? É aquela que faz ganhar músculo, ou seja, aquela que provoca algum tipo de resistência. A academia é uma ótima opção. Hoje em dia existem até mesmo academias de prédio, academias com horários bem flexíveis, de forma que o idoso muitas vezes se adapta de uma forma melhor mesmo. Mas se não quiser ir à academia, tudo bem, não tem problema. Dá para fazer esses exercícios resistidos até mesmo em casa. Hoje em dia, muitos personal trainers, então profissionais de educação física, estão muito preparados para lidar com o público idoso, de forma que fazem exercícios ali adaptados, tudo isso. O Pilates também pode ser uma atividade física legal para ser feita pelo idoso para ganho de músculo. Só que tem que ficar atento, porque muita gente acaba fazendo aquele Pilates mais levinho, ou então um Pilates mais focado ali apenas em alongamentos, e não, tem que ser aquele Pilates que realmente faz uma resistência para que faça ganhar músculo, certo? Quanto que a gente tem que fazer antes de a gente ir realmente para os motivos? Toda pessoa, inclusive o idoso, deve fazer pelo menos 2 sessões de 30 minutos por semana. Quanto mais, melhor. Quiser fazer todo dia? Pode. E é importante também que ocorra uma progressão de peso. Como assim? Muita gente começa a fazer academia, tá pegando ali aquele pezinho de 1 quilo, ou mesmo que seja de 5 quilos ali, e nunca sai daquele pezinho de 5 quilos. Isso já está bem comprovado pela ciência, que deve ocorrer uma progressão de peso. Então, aqueles 5 quilos no mês que vem, talvez tenha que virar 6 quilos no outro mês, e assim vai, claro, isso com acompanhamento. Porque se não acontece a progressão de peso, não ocorre um ganho tão pronunciado assim de músculos, certo? Outra coisa importante é se estar atento ao consumo de proteínas. É isso mesmo. Idoso deve consumir proteína em maior quantidade do que adulto. Você pode calcular essa meta aí mesmo na sua casa. Pegue o número 1,5 e multiplique pelo peso do idoso. Então, se é idoso de 60 quilos, por exemplo, 1,5 vezes 60 vai dar 90. Esse é o consumo em gramas de proteínas que a gente tem que ter durante o dia, tá? Por quê? Se a gente faz aquela atividade física resistida, aquela musculação, pilates, personal trainer, sem consumo de proteínas, o ganho de músculos fica meio assim. Bom, chega de papinho. Vamos começar então com os motivos pelos quais o idoso deve sim ir à academia? Motivo número 1, para prevenir quedas. Quedas? Como assim? Ninguém tá nem aí para as quedas que acontecem no idoso. As pessoas acham que é normal com o envelhecimento, mas não é. Queda é uma coisa muito perigosa para o idoso, por alguns motivos. Pode quebrar alguns ossos, inclusive eu vou deixar aqui linkado um vídeo que eu falo sobre osteoporose. Osteoporose é uma doença silenciosa que pode levar a fraturas graves. Sabe aquelas pessoas que quebram bacia, quebram aqui a coxa, o fêmur? Então, isso acontece por conta de osteoporose. É uma doença que é importante rastrear e tratar, certo? Mas mesmo que o paciente não tenha osteoporose, podem acontecer outras coisas graves, como sangramentos na cabeça, de forma que é uma coisa que a gente tem que tentar prevenir. E uma das principais maneiras de a gente prevenir quedas é através da musculação, da academia. Por quê? Com a formação dos músculos, a gente tem um ganho de equilíbrio, um ganho de força. Eu sei que para você, se você é adulto, está me assistindo agora, parece besteira, né? Por exemplo, para eu caminhar dentro da minha casa, desviar ali dos obstáculos que tem pelo caminho, para eu me virar, parece uma coisa meio óbvia, mas pro idoso que vai perdendo músculos ao longo da vida, porque todos nós estamos perdendo músculos, se a gente não faz nada contra isso, tá? Então, pro idoso que vai perdendo músculos ao longo da vida, às vezes uma simples bolinha ali no meio do caminho faz com que ele tenha um desequilíbrio grande ao tentar desviar. Às vezes um tapete, ou mesmo ele pode até cair por pernas fracas, realmente. Então, pra gente, uma das melhores maneiras da gente prevenir quedas é através da musculação, certo? Eu vou deixar aqui linkado também um outro vídeo em que eu falo como prevenir quedas em casa, como deixar a casa mais segura para idosos. Não deixa de conferir. Segundo motivo, melhoras de dores. Muitos idosos, infelizmente, sofrem de dores crônicas por variados motivos. Às vezes, muitas vezes por artrose, outras vezes por lesões de articulações, algumas vezes por outras doenças como fibromialgia. O que todas essas doenças têm em comum?
A prática de atividade física melhora essas doenças. Inclusive, é um dos maiores tratamentos para duas doenças bem comuns entre idosos, fibromialgia e osteoartrose, é obrigatoriamente a atividade física resistida. Isso acontece por vários motivos, mas principalmente porque, por exemplo, no caso das artroses, quando a gente tem uma artrose no joelho, por exemplo, que é uma articulação, se a gente fortalece os músculos que estão ali ao redor da articulação, a gente vai diminuir a sobrecarga naquela articulação, fazendo com que a dor diminua. Claro que isso não acontece rápido, né? Não acontece de uma hora para outra, de um dia para o outro. Isso acontece a médio e longo prazo, porém a melhora é bem comprovada. Manutenção de independência. Não tem jeito. Todo mundo gosta de ser independente, de ser autônomo, de tomar as próprias decisões e fazer tudo sozinho. Muitos de nós, por conta de algumas doenças, infelizmente vamos desenvolver dependências. Mas fato é que a gente tem visto muito idoso que está desenvolvendo dependência, ou seja, está precisando de ajuda para coisas simples como tomar banho, como se limpar ali após ir ao banheiro, simplesmente porque foi perdendo força. Sabe aquele idoso que está numa cadeira de rodas e a gente vai investigar o motivo e a gente vê que não teve um grande motivo? Ele não teve nenhuma sequela de AVC, por exemplo, ou então não fraturou um osso. Ele simplesmente está na cadeira de rodas porque de uma hora para outra ele parou de conseguir andar. Isso, na maioria das vezes, acontece por perda de músculo. Sim, a gente só dá valor, tem algumas coisas que a gente só dá valor quando perde, e uma dessas é músculo. Então, quando a gente anda, né, quando a gente levanta de uma cadeira, a gente usa músculos para levantar. Isso é o músculo da coxa, tá? O músculo do braço, quando a gente se apoia. Então, eu falo para os meus pacientes, eu também não gosto de academia, sendo bem sincera. Eu faço por obrigação. Eu faço porque eu quero conseguir limpar o meu bumbum pelo máximo de tempo que eu conseguir. Para melhora de fraqueza. Sabe aquele idoso que fala que sente uma fraqueza, um cansaço no corpo inteiro? Claro, a gente precisa de uma consulta bem ampla e abrangente para entender o porquê que esse paciente está sentindo isso. Muitas vezes, por exemplo, isso pode ser algum problema no coração, algum problema no pulmão, a gente precisa investigar. Mas muitas vezes, mesmo revirando esse paciente inteiro, a gente vai descobrir que isso é falta de músculo. É o que eu tô falando no vídeo inteiro. A gente usa músculos nas coisas mais básicas do dia a dia, como levantar da cadeira. Faça esse teste aí, vê se você tá conseguindo levantar da cadeira sem usar os braços. Se não estiver conseguindo, já é um sinal amarelo. Tá faltando músculo nessa coxa aí. Imagina ter que fazer as atividades do dia a dia com menos músculo. É como se a gente estivesse carregando um peso nas costas. Tudo se torna muito mais cansativo. Então, para a gente evitar e tratar essas fraquezas, musculação. Antes de a gente continuar, caso você esteja gostando do meu conteúdo, não deixe de se inscrever aqui no canal. Toda semana eu solto um vídeo novo sobre geriatria, baseado em evidências e bem atualizado. Deixa também uma curtida, porque assim o YouTube vai encontrar mais pessoas parecidas com você que se interessa por saúde, que quer saber mais sobre saúde, mais sobre geriatria e vai mostrar meu vídeo para essas pessoas. É bem importante para eu continuar o trabalho aqui no canal. Melhora de diabetes. Essa eu tenho certeza que você não sabia. Eu vou fazer um vídeo só sobre isso. Mas o diabetes é uma doença que tem vários fatores ali influenciadores. E um deles é perda de músculo. Acredita? Inclusive, tem idoso que vai desenvolver diabetes de tanto músculo que perde. Aquele idoso que, assim, vai enfraquecendo muito, muito, muito. Isso faz com que ele tenha uma resistência à insulina e desenvolva diabetes tipo 2. Ou seja, para todo idoso com diabetes, ou mesmo pré-diabetes, a musculação também é obrigatória. Muitas vezes a gente consegue um controle legal do diabetes, uma melhora do controle, às vezes até mesmo tirar remédios, viu? Por conta do ganho de músculos. O músculo, ele trabalha ajudando o trabalho da insulina. A simples presença dele ali, não é incrível? Tenho certeza que você não sabia dessa. Prevenção de Alzheimer. Alzheimer? O que isso tem a ver com o músculo? Eu já fiz um vídeo aqui, eu vou deixar linkado, não deixa de ir lá conferir, em que eu falei como prevenir o Alzheimer, porque sim, quase metade dos casos de Alzheimer poderiam não existir se a gente fizesse algumas coisas corretas na nossa vida. E a atividade física, incluindo a musculação, é essencial nesse processo. Mesmo para o idoso, que já passou dos 60 anos de idade, a musculação também tem um papel nesse momento. Ganho de equilíbrio. Aquele paciente que tem desequilíbrio, sabe? Que sente, às vezes, até uma tontura do tipo desequilíbrio. Claro, tontura existem vários motivos. Já fiz aqui vídeo no canal também sobre tontura, eu vou deixar linkado aqui. Mas a tontura do tipo desequilíbrio, que a gente fala que é aquela sensação de que as pernas vão se embaralhar, muitas vezes acontece por perda de músculo.
Para esse idoso é obrigatório uma musculação para fazer um ganho legal de força. Esses foram alguns dos motivos que comprovam que o idoso precisa sim fazer atividade física assistida. Onde vai ser? Se vai ser na academia do prédio, na sala de casa, junto com o personal trainer? Não sei. O importante é fazer. Lembre-se também de que atividade física é investimento. Por quê? Ter uma complicação como, por exemplo, um Alzheimer ou um AVC é muito mais caro do que aquele dinheirinho mensal que a gente coloca ali. É crucial e importante. Se você gostou desse vídeo, deixa um comentário aqui para eu saber. Se tiver qualquer dúvida, deixa também que eu vou adorar responder. Até mais.